o tempo esteja fechado, você já vê que nós estamos lá embaixo numa altitude de uns 40, 50 metros já no máximo. Já lá embaixo, tá? E se a gente observar aqui essa serra, vocês vão verificar que ela sobe como se fosse uma série de degraus até lá em cima, tá? Isso aqui, na Serra do Mar, é chamado de frente escarpada de blocos de falha. Eu vou desenhar ali depois para vocês, para mostrar como é que é isso, tá? Se não tivesse esse tempo nublado aqui, a gente ia enxergar mais ou menos nessa direção aqui a Serra de Madureira, que é uma intrusão de rocha magmática, do tipo das rochas que tem lá em Poços de Caldas, que é uma rocha alcalina. E ali então tem o vulcão de Nova Iguaçu, que eles chamam. Houve derramamento de lava ali do vulcão por volta de uns 60, 70, 80 milhões de anos atrás. Do outro lado aqui tem a Serra do Tinguá, né? Que a rocha principal dali chama-se Tinguaíto, que era uma rocha desconhecida do mundo europeu, né? Que é também uma área de preservação hoje em dia, do mesmo tipo de rocha. E nesse lado aqui em frente, né, você tem ali o ponto mais alto da Serra do Mar nessa região, que se chama de Pedra do Sino, né? Mas que originalmente era para se chamar Pedra do Cimo, com C, né, que é o ponto mais alto, tá? Mas Cimo e Sino acabou virando Pedra do Sino ao invés de Pedra do Cimo por causa do formato do sino que ela tem por cima, mas era Pedra do Cimo que era para ser chamada. Vou mostrar umas coisas aqui. Então, o professor vai colocar aranha para pegar. Cada um entende uma coisa, né? Olha aqui, ó. Se você imaginar isso daqui, a Serra do Mar, tá? Na Serra do Mar, os blocos de rocha quebraram, tá? E foram descendo, tá? Então você tem hoje um relevo aqui assim, ó, acompanhando. Então você tem como se fosse uma escada, então você chama isso de frente escarpada de blocos de falha. Você tem a escarpa, um novo nível e assim por diante. Até chegar lá no nível, vamos imaginar aqui o nível do oceano, e você tem essa estrutura continuando debaixo do oceano aqui, ó, tá? Então, daqui a gente ia poder enxergar lá o Rio de Janeiro, tá? E lá depois aqui da Baía de Guanabara, você tem aqui um novo bloco alto aqui, que é a Serra da Carioca, onde tem o Cristo Redentor aqui no alto, no alto lá, tá? Então você tem essa serra aqui que a gente veio desse lado aqui, olha, ela vai descendo em escada até que chega aqui no nível do fundo da Baía de Guanabara, que é o nível 0, e lá na frente você tem a Serra da Carioca, em cima da qual você tem o Cristo Redentor. Então você tem esses blocos que desceram, e nesse bloco onde está a Baía de Guanabara é uma área de afundamento, onde se instalou a Baía de Guanabara, né, como se fosse uma entrada do oceano aqui para dentro, nessa faixa aqui, onde essa serra faz um certo encurvamento no sentido da serra do lado de Teresópolis. Então isso aqui é que a gente poderia observar melhor aqui, se não tivesse havido esse problema do tempo, tá? Essa Serra do Mar, ela evoluiu durante o pré-cambriano, tá? E esses falhamentos, eles começaram a existir por volta de 160, 200 milhões de anos, quando da abertura do Oceano Atlântico entre a África e a placa sul-americana. Então, com o movimento de afastamento das placas, tá? Você tinha então aqui os dois continentes unidos, e começou então a haver um movimento de afastamento. No meio desses dois blocos começou a se instalar então o Oceano Atlântico, tá? E esse afastamento continua até hoje, e nas bordas desses continentes então esses blocos começaram a ser quebrados, né? Falhados, né? Com isso daí então você teve aquela frente escarpada de blocos de falha. Então nessa parte que afundou, que é o Oceano Atlântico,
né? Você tem, então, esses blocos, ao se quebrarem, né? Esses blocos, ao se quebrar, eles basculharam, e nesse basculhamento, você tem aqui a acumulação dos sedimentos, tá? E é nesses sedimentos que ficaram presos entre essas cunhas da queda daqui, que a Petrobras perfura hoje, daqui do nível do oceano, para tirar o petróleo. Ah, verdade, entendi. Entendeu mesmo, pelo jeito que ele falou ali, entendeu. Né? Porque o sedimento, a matéria orgânica... O sedimento vinha da serra, sedimentou. Então, aqui houve uns momentos houve uns momentos de extrema aridez, de modo que a água que ficaram nesses lagos foi evaporada, né, em maiores profundidades, que é agora essa camada do pré-sal, que eles chamam, que é uma sedimentação abaixo desse lago que secou e deu essa camada de sal. E você trabalha na Petrobras, não sabia, né? Não trabalho na Petrobras, não. Eu sabia que a filmagem era... Então, vai jogar fora. Que poderia falar muito mais coisas, mas dá para vocês olharem aqui agora, tá? De como que o relevo vai ficando baixo e vai subindo, como se fosse uma escada. E ao longo, você vê uma série de... ombreiras, de linhas num determinado sentido, essas cadeias, essas serras, elas estão numa região, numa direção mais ou menos nordeste, né, que são praticamente as direções estruturais que você tem nessa região. Então todas elas estão mais ou menos alinhadas e formam serras. No meio dessas duas serras você tem sempre um vale. Então, se você prestar atenção, e elas estão escalonadas, elas vão subindo de níveis mais baixos até níveis mais altos. Quando nós estivermos lá embaixo, no nível da Baía de Guanabara, vão aparecer como maciços isolados. Aí nós saímos do regime da serra e entramos no regime litorâneo, e nós vamos ver sedimentos pluvio-marinhos, sedimentos continentais, que são as argilas vermelhas, e as estruturas de granitos e de rochas pré-cambrianas que afloram no regime. Mais alguma coisa?